Vamos para a próxima informação, então, porque além dessa situação do Rony Álvares, a gente pode falar também da situação do Ter Stegen. A galera às vezes esquece que o Ter Stegen faz muito tempo que não joga com a camisa do Barcelona, chegou até a ser emprestado, e mesmo no empréstimo lesionou, continuou sem jogar. Então, basicamente, tem um ano que a gente não vê o Ter Stegen jogar. E tem gente que esquece que o Ter Stegen tem contrato com o Barcelona, mas ele tem. E ele é um dos jogadores mais bem pagos do elenco. O Ter Stegen, o goleiro alemão, que quando renovou o contrato tinha mesmo que renovar. Ninguém pode criticar a renovação de contrato do Ter Stegen. Quando ele renova o contrato, ele era, se não um dos melhores goleiros do mundo, porque aquela temporada que ele faz lá sob a tutela do Xavi para o Barcelona ser campeão, ele não é eleito só o melhor goleiro, ele é eleito o melhor jogador de La Liga. E é justo, porque a gente teve a melhor defesa das grandes ligas europeias, foi o time que menos sofreu gol no seu campeonato nacional entre as grandes ligas europeias. Não é porque não passava nada da linha defensiva, não. É porque passava 3 vezes e o Ter Stegen fazia 3 milagres. Aí era 1-0 Barcelona e o Barcelona foi campeão. E ali ele renova o contrato, e é justo, renova na alta, tem um salário robusto, é uma renovação longa, renovação dele até 2028. Só que depois ele passou a ter os problemas físicos, lamentavelmente, né? Uma sequência de lesões nas costas, teve aquela lesão do rompimento do tendão, teve uma sequência aí de problemas físicos, o Ter Stegen, e com essa sequência de problemas físicos, o Barcelona tomou a decisão de, ao invés de permiti-lo terminar o contrato, buscar um substituto imediatamente. Foi o Joan Garcia. Na época houve razoável polêmica, hoje ninguém discute mais, o Ter Stegen não tinha condições mesmo de continuar, e o Joan Garcia era a contratação que o Barça tinha que fazer. Contratação aconteceu, o Ter Stegen a princípio resistiu. Não, eu vou brigar por posição. Não, Ter Stegen não vai dar, ele é o nosso goleiro. É melhor você sair. Eu não vou sair não, vocês vão ver, eu sou o brabo e eu vou... Só que ele lesiona de novo. Vai emprestado, lesiona de novo. E ele aceitou. A notícia que sai, que os setoristas, os que estão ali mais próximos do dia a dia do Barça, a notícia que está sendo veiculada em Barcelona é que o Ter Stegen aceitou que o ciclo dele em Barcelona está encerrado. Ele ainda teria 2 anos de contrato, temporada 26-27, temporada 27-28. Ele ainda teria 2 anos de contrato, mas ele percebeu que nesses 2 anos ele pouco ia jogar e que já na reta final da carreira dele, ele tem 2 objetivos. Primeiro, jogar, aproveitar os últimos anos de carreira que ele ainda tem. Ele não foi respeitado pelas lesões. Muita gente fala, mas o Neuer joga até os 40. O Neuer foi muito respeitado por lesão. Porque o Messi tá aí com 38. O Messi teve, todo jogador tem lesão, mas ao longo da carreira, a quantidade de lesão que esses caras têm é menor, por isso que eles conseguem. Não é uma questão só de força de vontade. Você tem que ser respeitado pelas lesões, tem que se cuidar para que a chance de lesão seja menor, mas também tem que dar um pouquinho de sorte, né, das lesões não acontecerem, e aí você vai conseguir jogar até os 40. Não vai ser o caso do Ter Stegen. Então ele já está nos últimos 2, 3 anos da carreira dele, ele quer jogar e deveria ter sido agora, não vai ser porque ele não tem condições físicas, ele quer jogar pelo menos uma competição com a camisa da seleção alemã. E a competição que ele poderia jogar seria a Eurocopa de 2028. Se nesses próximos 2 anos ele estiver sendo titular de um clube, jogando bem e fazendo parte do ciclo, a tendência é que ele seja o titular da próxima competição, porque não apareceu nenhum outro goleiro que transmitisse confiança para o técnico Julian Nagelsmann, e no final das contas é o próprio Neuer, que fez uma temporada muito ruim. A galera que só assiste jogo da Champions vai lembrar do jogo dele na ida contra o Real Madrid e vai tentar transformar aquilo no retrato da temporada do Neuer, mas não foi. A temporada do Neuer foi marcada por lesões e ruim. E pela experiência, pela esperança que ele possa fazer algo, que ele possa ajudar de alguma maneira, convenceram ele a voltar da aposentadoria para jogar essa Copa do Mundo aí pela seleção alemã. Seria papo de cinema se ele vira o Neuer, se o Neuer vira o Neuer, né? O Neuer de agora vira o Neuer do auge, durante a Copa do Mundo, fecha o gol, a Alemanha campeã, seria coisa de cinema,
Mas o normal é que isso não aconteça. Ele claramente já não está mais naquela primeira prateleira da história, com certeza, mas de nível atual não mais. E não deve, depois que essa Copa terminar, nem que implorem ele volta, porque na próxima Eurocopa ele já deve estar aposentado. De tudo, não só da seleção. Então o Ter Stegen tem essa esperança. O Ter Stegen tem esses dois objetivos. O Ter Stegen tem esses dois objetivos. Jogar é o objetivo prioritário e, ao mesmo tempo, ser o goleiro da Alemanha de pelo menos uma grande competição que poderia ser a Eurocopa de 2028. Por conta dele ser da mesma geração do Neuer, ele nunca conseguiu jogar uma Copa do Mundo, mas como ele era um pouquinho mais novo, imaginava-se que na reta final da carreira dele ele assumiria essa posição e o planejamento era esse, mas as lesões não permitiram. Então o Ter Stegen está disposto a sair do Barça, encerrar contrato. O Barcelona não vai cobrar preço de compra pelo Ter Stegen, vai liberar ele gratuitamente para que ele possa jogar onde lhe fizerem uma oferta, onde houver um projeto esportivo que o seduza. Na última janela ele fechou as portas, mesmo tendo algumas ofertas interessantes da Itália e da Premier League, mas agora ele deixa essas portas abertas. Ele se tornou uma figura menos atrativa, porque ele já era um risco anteriormente por conta das lesões. Teve mais lesão, é um risco ainda maior, mas ele ainda tem mercado, porque saudável, ninguém questiona o nível que ele pode apresentar, mas ninguém pagaria, faria um investimento na contratação do Ter Stegen, ou ele sai de graça ou ele não sai. O Barcelona está disposto a deixar ele sair. Ah, mas que loucura deixar sair de graça, melhor ele ficar no elenco. Não. O salário do Ter Stegen é um dos maiores do elenco. A saída do Ter Stegen abriria fair play financeiro suficiente no Barcelona para bancar, por exemplo, uma contratação parecida com a do Anthony Gordon. Parecida. O Anthony Gordon foi 70, né? Uma contratação de 60 milhões assinando por 5 anos e fechando um salário de até 10 milhões de euros, só o Ter Stegen sair, mesmo sendo de graça, já seria o suficiente para permitir acontecer. Por isso o Barcelona quer que ele saia de qualquer jeito. E agora que o Ter Stegen está aberto a essa possibilidade, a chance é grande que isso aconteça. Não tem oferta oficial. Não tem oferta oficial. Ninguém ainda procurou o Ter Stegen ou o Barcelona para dar início a um processo de transferência, mas já estão filtrando notícias como essa que eu estou trazendo para você. Essas notícias, elas não vazam, elas são filtradas. Notícia que vaza é que o Tchouaméni fez com o Valverde o que fazem lá naquele WWE, né? O Tchouaméni pegou o Valverde, jogou ele numa mesa e quebrou a mesa usando o Valverde como objeto, né? Isso daí vaza. Ninguém quer que isso saia do ambiente do clube. Saiu, vazou. E tem notícia que é filtrada. Quando você, entre aspas, vaza, deixa o mundo inteiro saber que o Ter Stegen está disposto a receber ofertas, não foi uma notícia que por acidente ficaram sabendo. Todo mundo quer que isso seja veiculado, justamente para que os agentes dos clubes, né? Agente não no sentido de agente de jogador, agente no diretores, né? Figuras ligadas aos clubes venham procurar o Ter Stegen. Parece ser o fim oficial da passagem do Ter Stegen pelo Barcelona. Vai ter sido uma passagem vitoriosa, mas que eu acho que ninguém hoje discordaria. De fato, tem que chegar ao fim.